seja bem-vinda a mais um Confraria de Mulheres, esse programa que existe para a gente conversar sobre vários assuntos, mas antes de mais nada, refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu queria refletir com vocês no livro de Ruth. Nós vamos abordar alguns aspectos, alguns versículos no livro de Ruth, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ruth, no capítulo 1. Vamos lá na Palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, descreve essa história que muitas de nós já conhecemos. 2 noras viúvas e a sogra também viúva, 3 mulheres sozinhas pela viuvez, e a mais velha delas, Noemi, quer voltar então para sua terra. Ela morava em Moabe e ali ela quer voltar para sua terra quando ela ouviu dizer que o Senhor havia abençoado novamente a Israel. E ali naquela despedida ela diz para suas 2 noras: meninas, voltem para o seu povo, voltem para suas famílias, porque eu não tenho mais filhos. Se eu tivesse filho hoje, vocês acaso iriam esperar os meus filhos crescerem para serem desposadas por eles? Então voltem para suas famílias. Orfa e Ruth eram as suas noras e elas sofrem nessa separação, elas choram. E nós já abordamos aqui que provavelmente Noemi era uma mulher extraordinária, porque suas noras se derramam em lágrimas e em sofrimento na possibilidade de se separarem de sua sogra. Mas Noemi insiste com elas. E o versículo 16 do 1º capítulo do livro de Ruth diz assim: Ruth, porém, respondeu a Noemi: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Forte o texto. E mostra pra gente uma nora comprometida com a sua sogra. Mas o que eu quero abordar aqui hoje com vocês não é só uma nora comprometida com a sua sogra. Uma mulher mais jovem, comprometida com uma mulher mais velha. A relação de 2 gerações. Uma era mãe de seu ex-marido e outra era a esposa do marido falecido. E essas mulheres se conectam. Elas são conectadas primeiro pelos laços familiares, mas agora elas estão conectadas também pela dor, pela viuvez, pela solidão. E é tão interessante que no capítulo 2, a gente vê então que Ruth acompanha, Noemi não insiste mais com Ruth para que ela vá embora. Orfa se despede também, sentindo a dor da separação, volta para sua terra e Ruth acompanha Noemi, essa mulher mais velha, até Israel, até a sua casa de origem, a casa de origem de Noemi. Aquele povo, aquela nação eram estranhas, eram desconhecidas para Ruth, que conhecia Israel provavelmente através das histórias de sua sogra, talvez através das histórias de seu marido, quando ele ainda era vivo. Mas o que me chama a atenção é que Ruth, então, ela se coloca aí nessa relação com a sogra como uma verdadeira filha. Uma relação de amizade, de respeito, de honra. Ruth segue a sua sogra e ela serve a sua sogra. Ela serve a essa mulher mais velha. E aí a gente vê no versículo 2 do capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi fala: vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, ou seja, que era do clã do seu antigo sogro, que também já era falecido. Olha que interessante isso. Ruth se interessa em cuidar. Ela não estava apenas conectada a Noemi, numa relação de eu não tenho para onde ir, essa aí é minha ex-sogra, deixa eu ver o que dá. Não, ela se coloca nessa relação como serva. E eu quero dar uma pausa aqui nessa reflexão.
e perguntar como é que nós temos nos relacionado com as mulheres mais velhas da nossa vida. Todas nós, mulheres, temos na nossa história, na nossa jornada, uma mulher mais velha. Uma pastora, uma líder, uma professora, a mãe, a sogra, uma tia, a avó, uma amiga que é um pouco anos mais velhas do que a gente. Gente, é muito importante. A palavra de Deus diz assim lá em Tito: as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa. Ou seja, tem algo para a gente aprender com a próxima geração, com a geração que está diante de nós. A geração que vem atrás de nós tem algo para a gente deixar para eles e eles também nos ensinam muito. Mas o que a Bíblia diz é as mais velhas, as mais experientes, aquelas que já vivenciaram tantas coisas, aquelas que já conhecem a jornada. Ensinem as mais jovens. Mas será que nós somos ensináveis? Será que nós estamos dispostas a aprender e a servir a geração de mulheres que estão adiante de nós? Tantas vezes elas desbravaram caminhos. Tantas vezes elas foram resilientes em casamentos desafiadores. Tanto a gente tem a aprender com a maneira e até com os erros que elas cometeram. Mas nos falta às vezes humildade. Humildade de nos submetermos a uma liderança, a nos submetermos a uma mulher mais velha, mais experiente do que a gente. A gente tem uma certa arrogância, né? E quanto mais jovens nós somos, mais é o que eu chamo de arrogância juvenil. Meu Deus, como eu tinha ali, quando eu tinha ali entre os meus 20 e 30 anos, como eu era uma mulher arrogante, como eu achava que já sabia de tudo, como eu dava pouco... já está ultrapassada, já não sabe nada. Isso é uma desonra. E na palavra de Deus aqui, na relação dessas duas mulheres, Ruth e Noemi, a gente vê claramente essa relação de honra, onde Ruth dá ouvidos aos conselhos de sua sogra e onde ela se disponibiliza a servir, a cuidar. É tão linda essa relação. Eu tenho mulheres na minha vida que são mais velhas do que eu e eu faço questão de carregar a mala para elas, eu faço questão de dar honra para elas, porque elas me ensinam, elas me exortam, elas já percorreram um trajeto da jornada que eu ainda não percorri, então eu posso aprender muitíssimo com elas. Talvez você seja uma mulher que esteja agindo como uma mulher tola. Deus providenciou mulheres mais velhas na sua vida que são mulheres sábias. Gente, ser mais velho não é garantia de sabedoria, a gente sabe disso. Mas, na maioria dos casos, as pessoas mais velhas, justamente por já terem vivido, porque experiência, a gente não cria experiência, a gente vive experiência, né? A gente passa por ela. Então, é tão interessante que a gente não aprende a experiência lendo livros. A gente aprende vivenciando. E é claro que existem as exceções, mas... via de regra, as pessoas que já viveram mais, principalmente quando elas já viveram mais à luz da palavra de Deus, elas têm tanto a nos ensinar. Nós podemos aprender tantas coisas sobre valores, tantas coisas sobre o que não fazer, tantas coisas com os erros e acertos daquelas que estão adiante de nós. E aí a gente continua vendo esse cuidado de Ruth. E no verso 17 do capítulo 2, e assim Ruth colheu na lavoura até entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E o que eu quero enfatizar nesse trecho que eu acabei de ler? Como Ruth era uma mulher que não tinha medo do trabalho. E hoje nós temos que aprender isso. Como mulheres mais jovens, agora eu estou falando para vocês, como mulheres mais jovens que eu também estou aí, né? Eu tenho mulheres mais velhas do que eu, mas hoje a maioria de vocês que está me ouvindo agora são mais jovens do que eu. Então eu quero dizer para vocês, nós vivemos um culto à preguiça, um culto à acomodação. E muitas mulheres estão dispostas a ter uma carreira profissional, mas não estão dispostas a servir a própria família.
Então, a gente terceiriza a nossa casa. Para empregada, para faxineira, para babá, terceiriza a nossa família, o que nós temos de mais precioso. E quando nós chegamos em casa, estamos tão exaustas, porque trabalhamos na nossa função profissional, que nós negligenciamos a nossa família. Ou nós simplesmente ostentamos a preguiça. Falamos, ah não, esse negócio de casa não é para mim não. Cuidar de menino não é para mim não. Fazer comida não é para mim não. E a gente vê aqui em Ruth uma outra disposição que nos ensina tanto. Ela estava no cuidado da sua família. E nessas alturas, a família dela era quem? Noemi. A família de uma só pessoa. E mesmo assim, Ruth não temia o trabalho. Ruth se debruçava sobre o trabalho. Ela trabalhava exaustivamente para trazer sustento para a sua família. Noemi. E aqui fala que ela não apenas colheu, mas ela debulhou o que tinha juntado. Quase uma arroba de cevada. Gente, é muita coisa. Carregou para o povoado e a sogra viu tanto que ela recolheu. Então, eu quero deixar mais essa semente no seu coração. Ruth era uma mulher esforçada, uma mulher que trabalha. E o terceiro aspecto que eu queria chamar a sua atenção, e último, é que Noemi aconselhou a sua nora Ruth. Aí no verso 22 do capítulo 2 também. É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. E assim, Noemi ia aconselhando. Mais tarde, Noemi fala como que Ruth deveria se posicionar com Boaz. Ela fala que Ruth deveria deixar claro para Boaz que queria ser resgatada por ele. Então, ela instrui, a Noemi instrui a Ruth, olha, você vai vestir, você vai se banhar, você vai se vestir de determinada maneira, e quando Boaz já estiver se alimentado, você vai se deitar aos pés dele. E a gente vai vendo em tudo, quando você vai lendo o livro de Ruth, você vai vendo em tudo, Ruth obedecendo, seguindo as orientações de sua sogra. Por quê? Porque certamente confiava na sabedoria de Noemi. Eu quero te encorajar. Confie. Confie. Ouça os conselhos de quem é mais velho. Ouça os conselhos de pessoas que são idôneas. E você sabe que são idôneas. Ouça o conselho de mulheres mais velhas que você, que têm uma vida reta, uma vida íntegra, que tem um casamento estruturado, que criaram as suas famílias com dignidade, com respeito. Ouça o conselho. Onde você tem buscado conselho? Ruth estava buscando conselho no lugar certo, em Noemi. Mas será que nós estamos buscando conselho no lugar certo? Ou será que nós estamos buscando conselho, às vezes, em mulheres que foram feridas, mulheres que foram amarguradas, mulheres que estão com o casamento destruído? De onde você tem tomado conselho? Essas lições maravilhosas aprendemos com Ruth. E quando você lê o livro de Ruth, é um livro curtinho, eu quero encorajar você a ler o livro de Ruth. Ali no final, você vê claramente Ruth colhendo das bênçãos de ter ouvido, de ter acatado o conselho de Noemi. Boaz resgatou Ruth. Ruth se tornou mãe de Obed, que seria o pai de Jessé, que seria o pai do rei Davi. Olha que coisa linda. Ruth entra na linhagem do Messias. Por quê? Porque ela escolheu a lealdade, ela escolheu ouvir o conselho, ela escolheu servir com aquilo que ela podia servir. Que Ruth seja uma inspiração para nós, mulheres, nessa geração, para que a gente realmente colha as bênçãos que Deus tem para cada uma de nós. Amém? Deus abençoe vocês. E muito bem, em todo Confraria de Mulheres, nós temos conselho profissional. E hoje nós temos o conselho profissional com o nosso querido, precioso, inteligentíssimo consultor de finanças, o consultor financeiro Diogo Gonçalves. E o Diogo hoje, Diogo, tudo bem, Diogo? Tem uma pergunta para você. Diogo, todo mundo pode ser empreendedor? Sim, todo mundo pode ser empreendedor. Com uma câmera,
um celular com uma boa iluminação, você já consegue empreender fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer. Eu quero te inspirar contando um caso aqui muito rápido, muito simples, do que aconteceu há poucos dias atrás comigo, entre eu e os meus amigos. A gente tem uma amiga em comum, um grupo de WhatsApp com alguns amigos. A nossa amiga estava passando por muita dificuldade financeira e nos pediu ajuda, dizendo que não sabia fazer nada e que estava com muito problema financeiro, que inclusive começou a faltar comida na casa dela, que o marido não estava dando conta de cumprir, de trazer todo o sustento para casa que ela precisava trabalhar. Ela foi empregada durante muitos anos numa universidade, depois perdeu o emprego e ficou 2 anos desempregada e veio nesse desespero no meio do coronavírus pedir ajuda para a gente. Eis que a gente começa a fazer as primeiras perguntas para ela: o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, e ela não respondia nada, até que alguém vira e fala assim: poxa, você não sabe fazer comida? Ela falou assim: sim, eu sei fazer, e as pessoas que comem aqui em casa, ou que já comeram quando eu preparei, gostaram muito, me elogiaram muito. A gente falou: poxa, tá aí, esse é o seu negócio. Qual é o nosso problema? A gente fica atrás de emprego, quando na verdade sempre tem trabalho disponível, sempre há o que fazer. Você, mulher, aprenda a se conhecer, se conheça, descubra o que você é boa para fazer. E essa pessoa, essa amiga nossa, ela diz: tá bom, eu sei cozinhar, como é que eu começo? De onde eu saio? E basicamente as primeiras orientações que nós demos para ela foram: faça quais são os seus principais pratos, escolha 5 que você sabe fazer muito bem e vamos comprar o mantimento para você. E aí eu sugeri que nós do grupo juntássemos uma quantidade de dinheiro para financiá-la, para ajudá-la naquele momento, para que ela pudesse comprar os mantimentos e começar a fazer. Foi isso que nós fizemos. Eu desenvolvi uma planilha para ela junto com um amigo. A planilha basicamente que tem o lugar de gastos, quanto que ela gasta para fazer a cada refeição, qual que é o custo de cada alimento e por quanto que ela deveria vender. Pronto, a parte financeira a gente viu e depois fomos estudar o mercado. Então ela identificou os 5 pratos principais dela, fizemos um orçamento para ela, juntamos uma quantidade de dinheiro entre amigos para ajudá-la a fazer as primeiras 20 marmitas e depois pedimos que ela fizesse uma pesquisa de mercado. Sim, todo empreendedor deve fazer uma pesquisa. O empreendedor tem que ter orçamento, planejamento e pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado que nós mandamos para ela foi: vai no seu bairro, nos seus vizinhos do seu prédio, do seu condomínio, nos arredores aí do seu bairro, perguntam o que eles gostam de comer e quanto que eles pagam pela comida do dia a dia. É a comida da sobrevivência, eu preciso comer para continuar vivendo. E ela fez essa pesquisa e descobriu que variava preço de R$11 a R$15. Então a gente descobriu que a gente tinha essa margem. A gente podia vender a 11 para conquistar mercado, ou podíamos vender a 15, que ainda estava dentro do parâmetro da vizinhança dela. Acelerando aqui a fita, avançar aqui, ela hoje, ela já pagou a todos nós que demos dinheiro para ela. Na verdade eu dei, mas ela acabou nos pagando de volta em comida. Ela já não tem tempo mais para nada. Eu só fiz um compromisso com ela que ela não faltasse a célula. Ela também não conhecia a Deus, passou a conhecer e tem frequentado a célula com a minha esposa. Mas voltando aqui à pauta de empreendedorismo, de finanças, ela hoje não tem tempo para nada. Por quê? Porque ela conseguiu alinhar o propósito de vida dela com o que ela sabia fazer. Hoje ela é feliz por trabalhar no que quer. Hoje ela consegue ajudar no sustento da casa, ela consegue pagar o que ela precisa e ela já faz entregas hoje em Belo Horizonte inteira. Inclusive empregou um motoqueiro que faz as entregas para ela. Ou seja, empreendedorismo está ao alcance de todos. O que eu recomendo sempre é que tenha um orçamento para descobrir quanto que custa, quanto que você gasta, quanto que vale o seu produto, um planejamento para dizer: hoje eu estou desse jeito, como eu vou estar daqui a tanto tempo se isso e isso acontecer? Sim, nós precisamos nos planejar. Lucas, na Bíblia, nos ensina sobre planejamento. Aquele que começa a construir uma torre e não tem dinheiro para acabar. A Bíblia nos ensina a sentar na cadeira, fazer o orçamento, planejamento, para saber se a gente vai ter dinheiro para acabar de construir aquela casa. É isso.
mulheres poderosas. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Obrigada, meu querido amigo. Muito obrigada pelo seu conselho, sempre muito bem-vindo, Diogo. A gente aprende demais com você. Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida. E agora tem dica entre a gente, de mulher para mulher. Vamos ver o que tem para hoje? Olá, meninas queridas! Bem-vindas à nossa dica de hoje. Dica de livro, claro, porque a gente sempre começa com uma dica de livro para abençoar você, para inspirar você e para melhorar o seu vocabulário, ampliar o seu vocabulário, melhorar a sua escrita, o seu português. Então, leitura, gente, é fundamental para a cabeça e para o futuro, tá bom? Então, vamos lá. Esse livro me abençoou demais, gente. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. É o Vida Simples, Vida Plena, pela Mundo Cristão, que é esse livro, e a autora é a Anne Voskamp. Eu não sei se é assim que pronuncia, Anne Voskamp. Vou mostrar mais uma vez para você ver o nome da autora e anotar. Anne com 2 N's, né, de neném. Gente, esse livro, ele foi realmente um divisor de águas na minha busca por contentamento. Quantas vezes nós nos afligimos, somos tão insatisfeitas. Nós mulheres, então, a gente tem esse veio muito forte na gente, da insatisfação. Mas Deus quer nos ensinar o contentamento, assim como Ele ensinou para o apóstolo Paulo. E esse livro, ele foi assim um começo, um start. Eu já li ele há alguns anos, mas de vez em quando eu leio de novo. O subtítulo está escrito assim: A gratidão como caminho para superar as circunstâncias. A autora descreve para a gente uma experiência muito difícil que ela viveu, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas como depois Deus foi ensinando a ela a contemplação do belo, o contentamento, e realmente ela mudou a visão. E é impossível, gente, a gente ler esse livro e continuar vendo a vida do mesmo jeito. Eu até tenho uma frase, né, que eu aprendi com esse livro: nunca é do mesmo jeito. Quando a gente olha para um pôr do sol, nunca é do mesmo jeito. Então, é uma leitura que eu super recomendo, tá? Pela Mundo Cristão. E ele vendeu mais de 1 milhão de exemplares, esse livro. Então, fica aí a minha sugestão de leitura de hoje, imperdível. E temos também para hoje dica de beleza. É isso mesmo. Algumas de vocês, quando me encontram pessoalmente, vocês são muito fofas, muito gentis. E às vezes vocês comentam: Helena, o que você faz? Que pele boa que você tem, que pele bonita, que pele viçosa que você tem. Olha, parte disso eu acho que é genética, tá, gente? Porque eu escuto esses elogios sempre, mas assim, eu estou melhorando dia após dia. Eu já tive dias mais disciplinada. Ultimamente eu não estou tão disciplinada, não. Mas tem 2 produtos que eu uso nos cuidados com a pele sempre, sempre, sempre. E eu quero deixar aqui a minha dica para você. Eu volto a dizer, gente, que eu não estou ganhando merchan para fazer propaganda de produto aqui. Eu só indico o que eu uso, o que eu gosto, o que eu conferi que funcionou para mim, e não necessariamente você tem que seguir a marca que eu uso, ok? Você pode testar e se adaptar, porque cada uma de nós é única, né? Nós somos singulares. Então, água micelar e água termal. Essas 2 são minhas amigas. Águas. Mas você sabe qual é a diferença de uma para outra? Pois é, a água micelar, essencialmente, ela é um produto voltado para a limpeza da pele. Eu uso muito, depois que eu passei aquele lencinho para tirar o excesso de maquiagem, eu uso aqueles discos de algodão, eu gosto de usar os discos de algodão. Eu uso a água micelar para finalizar a retirada de maquiagem. Mas também ao final do dia, depois que eu sair do banho, eu estou indo me deitar, eu sempre tomo um banho antes de dormir. Aí eu uso a água micelar para passar no rosto, para finalizar o trabalho de limpeza. Então a água micelar é para limpar, ela tonifica a pele, ela fecha os poros, então é um mega produto. E esse aqui é o que eu uso, a água micelar da Nivea. Você acha isso assim em qualquer farmácia, tá bom? E o preço é bem dentro, cabe no nosso bolso. Tá certo? Também já usei outras águas micelares, mas essa aqui eu gostei muito dela, tá bom? E a água termal? Bom, a água termal, ela já então a água micelar cuida da limpeza mais profunda, tonificação, fechar os poros. A água termal, ela acalma a pele, ela hidrata
a pele. Então, sabe aquele dia quente que você... E outra, ela refresca. Tão gostoso agora, há poucos dias nós tivemos dias muito quentes, agora nós estamos aí quase no verão. E os dias são muito quentes. Então, às vezes, eu tô com aquele dia quente, eu venho e ela não é um aerosol normal, parece uma bruma, assim, algo bem mais levinho. Então, quando você passa, inclusive assim, por cima da maquiagem, ó, é refrescante e ela vai secar aqui na minha pele, mesmo por cima da maquiagem. Inclusive, algumas pessoas acreditam que ela ajuda na fixação da maquiagem, mas eu uso mesmo para hidratar, refrescar a pele e acalmar a pele sensibilizada. Então, às vezes, por exemplo, você abusou do sol um pouquinho, né? Então, usa a água termal, que ela mantém a pele hidratada, e tem em versões menores. Essa aqui é da Aveno e eu amo essa marca, eu gosto muito, mas também gosto da La Roche-Posay, eu gosto muito de algumas marcas. Na farmácia também você compra. Mais uma vez eu digo, você tem que achar a sua marca e se adaptar. Mas essa aqui funciona muito bem para mim. Eu tenho uma pele mista, não tenho a pele muito seca, nem a pele muito oleosa, mais oleosa na zona T. Então eu tenho uma pele mista e eu uso essa água termal e ela é muito boa para mim, refrescando, acalmando a pele sensibilizada. Ela ajuda a cicatrização também, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre as águas e façam bom uso das suas águas. É isso aí, lindezas! E eu espero que essas dicas te ajudem não apenas na sua individualidade, mas que abençoem toda a sua casa, toda a sua família. E a gente volta no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. E a gente fica por aqui. Não ficamos por aqui.